E aí pessoal, tudo bem? Vamos comentar aqui o processo de sucessão ecológica, uma figura interessante que eu separei aqui para gente. Então, de acordo com a figura, a gente tem aqui o seguinte mecanismo acontecendo. Nós temos, nessa etapa inicial, que eu vou chamar de 1, a rocha matriz que compõe um local qualquer. Posteriormente, aqui no local 2, nós vimos aqui uma modificação. Isso fica mais evidente conforme a gente passa para o local 3, 4 e 5. Bom, então esse processo aqui, meus amigos, ele é um processo de sucessão ecológica. O que é uma sucessão ecológica? Na verdade, o processo de transformação de um ecossistema, da comunidade que forma o ecossistema, ao longo do tempo. Então, todo ecossistema ele começa, um dia ele se formou a partir de uma rocha matriz, que a gente está vendo aqui. Então, essa daqui é quem? É a rocha matriz. Ela compõe esse lugar. E, obviamente, quando essa rocha se formou, aqui não tinha nenhum ser vivo. Não tem como ter ser vivo assim que um ambiente se forma. Agora, que depois que ele se formou, é que alguém vai colonizar esse lugar. Mas a questão é, quais são os seres capazes de colonizar essa rocha matriz que tem uma baixa quantidade de nutrientes? Ali tem pouquíssima matéria orgânica. E, obviamente, é difícil acontecer a fixação de raízes aqui. Então, por exemplo, digamos que eu venha plantar aqui uma árvore. Eu boto aqui uma semente da árvore, mesmo que eu dê para ela nutrientes, mesmo que eu dê água, não tem como ela germinar. Não tem como ela crescer. Por quê? Porque para uma árvore de grande porte crescer, ela tem que fixar suas raízes na terra. E raiz de vegetal, meu querido, não é britadeira. Então a raiz não vai ter como perfurar essa rocha aqui para conseguir fixar essa árvore. Se você olhar aqui no outro extremo, a gente percebe que a raiz consegue penetrar no solo com matéria orgânica. Mas aqui na rocha é praticamente impossível. Então, raiz de vegetal não é britadeira. Logo, consequentemente, quem é que vai conseguir colonizar esse ambiente inicial? Como a gente já viu na parte escrita da aula, eu coloquei o seguinte para a gente. Os seres que conseguem fixar primeiro, colonizar primeiro esse ambiente, são os chamados, olha que fácil, seres pioneiros. Não é fácil? São aqueles que chegam primeiro. Difícil essa, né? Agora, meus queridos, quem são esses seres pioneiros? Vou até puxar uma setinha aqui. Eles são os líquens, que é uma associação de fungo com alga ou com cianobactéria. Eles são as briófitas e também cianobactérias. Beleza. Então, eles são os seres que vão colonizar primeiro. Por quê? Porque eles precisam de pouca matéria orgânica para se desenvolver. Então, eles conseguem se fixar em cima dessa rocha matriz, mesmo com pouca matéria orgânica. E de acordo com o lema que eu ensinei naquela parte da aula escrita, qual foi o lema? Quando alguém morre, olha aqui, quando alguém morre, rest in peace, a matéria não vai para o além. Então essa matéria fica onde? Ela fica em cima da rocha matriz e começa a formar uma camada de matéria orgânica que está aqui representada pela região que eu estou pintando. Repara o seguinte, a rocha matriz vai ficando cada vez mais aqui para baixo da figura. Isso quer dizer que a camada de matéria orgânica em cima dessa rocha matriz foi aumentando. Por que ela foi aumentando? Porque os seres pioneiros que colonizaram a rocha inicialmente foram morrendo, foram sofrendo decomposição e foram formando assim uma camada de solo com matéria orgânica e sais minerais. Consequentemente, o que aconteceu com a biomassa dos vegetais que colonizam esse novo lugar? Como você pode perceber aqui, nós temos um arbusto. Nós temos plantas de maior porte, gramíneas e arbustos. Então aqui a gente tem um porte arbustivo. Por que os arbustos puderam colonizar aquele lugar? Porque tem maior camada de matéria orgânica proveniente da morte de quem?
dos seres pioneiros. E aí, gente, esse processo se repete. Então os arbustos que estão naquele lugar eles também vão morrer. Vão morrer e a matéria deles não vai para o além. Acaba ficando nesse lugar, contribuindo para o aumento da camada de matéria orgânica. E, consequentemente, com essa maior camada de matéria orgânica, perceba que ela é maior aqui, nessa etapa 4, do que na etapa 3. Outros vegetais com maior biomassa, perceba, maior biomassa, podem se fixar ali e, obviamente, contribuir com o aumento da quantidade de habitats, aumento da quantidade de nichos e, obviamente, aumento da fotossíntese local. E eu pergunto a vocês, meus amigos, para finalizar esse esqueminha. Aqui nós temos os seres pioneiros que continuam colonizando. Aqui nós temos arbustos e gramíneas que continuam colonizando. E aqui nós temos um outro arbusto de maior porte. Esses seres, todos eles, quando eles morrem, a matéria deles vai para além? É claro que não. A matéria deles fica aqui no solo e sofre decomposição. Vamos lembrar de cadeia alimentar. Consequentemente, o que ocorre com a camada de matéria orgânica no fim das contas? Ela vai aumentando. Olha como é que ela está muito maior aqui. E com isso, o que gera de bom para o ambiente como um todo? As raízes dos vegetais de grande porte podem se fixar ali. Consequentemente, a gente tem um aumento total da biomassa dos vegetais que vivem nesse lugar. Aqui nós já temos plantas com porte o quê? Arbóreo. Ou seja, árvores que colonizam e habitam esse local junto com os outros seres das etapas anteriores. Então, espero ter esclarecido um pouco mais sobre esse processo de sucessão ecológica. Na próxima aula vamos falar mais sobre isso e comentar sobre a variação da biomassa, biodiversidade, quantidade de nichos, habitat, produção primária bruta, líquida e consumo. Uma parte muito importante. Não percam. Até a próxima. Bons estudos e vamos humilhar.